Olá pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe a todos, glória a Deus. Mais uma vez nós estamos aqui para podermos gravar nosso vídeo e compartilhar com vocês um pouco da mensagem, né, que nós procuramos aí levar às pessoas, sempre tendo como pauta, como target, esse tema, né, que fala a respeito do fim do mundo, do arrebatamento da igreja, dos eventos pré e pós que irão acontecer, que as pessoas sejam entendidas. Porque muitas coisas, pessoal, têm sido trazidas, né, e até por pregadores, que são aqueles que a Bíblia diz que Jesus advertiu aos seus discípulos, lá quando ele fala em Mateus 24, como também em Lucas 21, dos sinais dos tempos, né, do que iria acontecer antes da consumação dos séculos. Né? Lembra que Jesus disse lá no Calvário assim, ó, está consumado? Né? Ali ele estava dando início à graça. Está consumado o tempo da lei e dava-se início ao tempo da graça, cujo qual nós vivemos hoje em dia. Então as pessoas precisam entender quais são os sinais, né, que Jesus deixou que iriam acontecer, né, antes da consumação do século, antes de acontecer, né, as vindas dele, porque ainda vai se dar duas vindas do Senhor Jesus, né? Que é a vinda do arrebatamento, que ele não vai botar os pés aqui, ele vai nos esperar nas nuvens, como bem diz Tessalonicenses, e a vinda dele lá para poder aprisionar o falso profeta, o anticristo, a besta, né? Lançá-los para dentro do lago de fogo e aprisionar Satanás. Essa é o fluxo certo. Para depois aqui vivenciar o milênio, depois soltar Satanás e ter lá a batalha do Armagedon, o juízo final, pronto, fechou a conta aqui. Novo céu e nova terra. Então, isso para mim, biblicamente falando, né, porque eu não procuro entendimento na Bíblia através de um estudo de teologia, de faculdade, eu procuro entendimento da Bíblia por meio da instrução e orientação do Espírito Santo, que foi o que ele nos deixou. João 16, João 14 fala sobre a missão do Consolador. Ele vos guiará a toda a verdade. Ele lhes ensinará todas as coisas pelo qual eu falei, Jesus disse. Então, tudo bem, as pessoas querem estudar teologia, só que elas não podem omitir o Espírito Santo, cancelar o Espírito Santo, colocar o Espírito Santo de lado no que diz respeito à pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho, ela tem que ser feita direcionada pelo Espírito Santo, no abrir da nossa boca. Assim foi com os discípulos. Você veja que quando Pedro, né, ele pregou, fez o primeiro discurso dele após o dia de Pentecoste, a Bíblia diz que mais de 3.000 pessoas foram salvas, aceitaram Jesus. Depois ele fez lá o outro discurso, quando houve a cura do coxo, e foi para mais de 5.000 pessoas. Tudo por causa, né, da influência do Espírito Santo. Tudo porque houve, né, ali o Espírito Santo direcionando a pregação de Pedro. Então, as mensagens que eu procuro aqui compartilhar com as pessoas, de respeito, pessoal, a direcionamento do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos dá o direcionamento para que a mensagem, para que as palavras que nós venhamos aqui compartilhar com vocês, sejam para que você tenha a vida, né, que é a promessa do nosso Senhor, tá certo? Então, pessoal, nós queremos compartilhar com vocês aqui uma mensagem. Deixa eu encontrar o lugar aqui para me sentar aqui rapidinho. Bem, qual a mensagem que eu vou compartilhar com vocês? Está escrito aqui no livro de Lucas,
capítulo 21, versículo 33, que diz assim: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Acautelai-vos por vós mesmo, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações. Deste modo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Meus irmãos, prestem atenção. A palavra do nosso Senhor, ela vai se cumprir. Você que é uma pessoa que conhece a palavra, que conhece a Bíblia, essa palavra, ela vai se cumprir. Ao ponto dele deixar aqui escrito o seguinte: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. O que está escrito aqui na Bíblia vai acontecer. Se você é uma pessoa que tem o conhecimento da palavra de Deus, você tem o conhecimento da Bíblia, você lê a Bíblia. Se você não tem conhecimento, procura conhecer, antes que seja tarde. Vai acontecer. Quando Lucas fala no capítulo 21, onde ele diz assim, quando ouvides falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteça essas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, haverá grandes terremotos, epidemias e fomes em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Todas essas coisas que ele fala aqui vai acontecer no princípio das dores. Tá? No princípio das dores. O princípio das dores é o pré-arrebatamento. Tá bom? É o pré-arrebatamento. Isso vai acontecer. Isso vai acontecer. As pessoas, elas vão se deparar, como nós estamos nos deparando, com rumores de guerra. Tivemos aí dentro da nossa geração aí uma epidemia, se foi algo causado ou se foi realmente uma doença, mas vivemos uma epidemia que foi o Covid-19, onde dizimou muitas pessoas, causou um lockdown, mexeu com a estrutura financeira de muitos países, de muitas pessoas. Muitos cometeram suicídio porque perderam bens, porque o coração estava nos bens. Muitos diminuíram de classe devido àquilo, muitos negócios enfraqueceram. E tudo essas coisas que Lucas fala aqui, né, como lá em Mateus também Jesus fala, né, estão acontecendo. Os sinais dos tempos estão acontecendo. Mas a Bíblia diz que nós devemos ficar em sã, né, na sanidade, não embriagados pelas orgias, né, e preocupações deste mundo. Porque qual é a doença do século, pessoal? Excesso de preocupação. As pessoas, pelo excesso de preocupações, por se preocuparem com muitas coisas, em ter, em conquistar, em vencer, lhes têm causado ansiedades, depressões, porque elas ficam com aquilo dentro delas, né? Muitas pessoas com problemas de depressivo, de ansiedade. Eu, um tempo atrás aí, eu por absorver muita coisa do meu trabalho, excesso de responsabilidades, né, querer fazer tudo, eu me deparei com um problema de ansiedade. É horrível, eu não desejo isso para ninguém, pessoal. Eu não desejo isso para ninguém, para ninguém. Então, quando ele diz lá, não andeis ansiosos, preocupados, inquietos com coisa alguma, é para nos poupar disso. Então, o que acontece? Jesus veio nos trazer a oportunidade
para que nós possamos viver, pessoal, um novo céu e uma nova terra, para que nós possamos viver, sabe, a eternidade. A eternidade, que vai ser algo maravilhoso para a vida daqueles que se entregam, para a vida daqueles que se lançam nesse plano da salvação. E nele permanece. Porque muitos estão levantando a mão para aceitar Jesus, para dizer que eu sou de Jesus, que eu sou de Jesus, que eu sou de Jesus, mas não manifestam frutos desse arrependimento. O arrependimento, quando eu me arrependo, né? O que é o arrependimento? Eu tomo nojo das coisas pecaminosas, eu tomo nojo do pecado. Aquela velha criatura que me levava a pecar, desagradar a Deus com as minhas ações, ela já não existe mais. Por isso que tem que acontecer o batismo por imersão, o sepultamento da velha criatura, para que possa haver a regeneração, que é o nascimento da nova criatura gerado pelo Espírito Santo. A importância que tem das pessoas receber o Espírito Santo. Não é verdade? Quando eu falo assim, olha, falta dentro dos cultos, inclusive dos que estão acontecendo hoje, domingo, 24 de dezembro de 2023, o que falta dentro de muitas igrejas é levar as pessoas a ser batizadas do Espírito Santo. O sujeito fica lá no púlpito contando historinha, larotinha. Historinha. E poderia tirar aqueles 5 minutos que ele fica lá dando uma de stand-up para fazer as pessoas rir e buscar o Espírito Santo. Fazer as pessoas serem cheias do Espírito Santo. Tirar ali, cantar um louvor de adoração, né? Espírito Santo, né? E levar as pessoas a receber o Espírito Santo como os discípulos naquele dia de Pentecostes fez ali com que as pessoas recebessem o Espírito Santo, até porque foi promessa de Jesus. Jesus disse, olha, vocês não saiam daqui, até que recebais a promessa do Pai, que é o Espírito Santo, Consolador. Então as igrejas dos dias de hoje, parece que elas trabalham mais para que as pessoas venham ter uma vida eterna aqui neste mundo, do que na promessa de um dia viver a eternidade no novo céu e na nova terra que o Senhor promete. Por isso que tem campanha de empresário, tem campanha do dinheiro, tem campanha da riqueza, tem a campanha do milionário, tem a campanha da casa própria. Não que as pessoas tenham que conquistar, mas eu não conquistei nada por meio de campanha não, pessoal. Não foi campanha de 7 segunda-feira, campanha de 7 dias, campanha de 7 sei lá o quê, de levar pedaço de papel para cima de monte dali, e na fé de Gideão. Gideão já morreu. Se eu tiver que viver a fé, eu vou viver a fé de quem está vivo, que é de Jesus Cristo. Entendeu? Nada, tudo que eu conquistei foi com a graça do Senhor, que em Cristo Jesus supre minha necessidade de eu trabalhar. Eu nunca vi ninguém na vida conquistar nada fácil. Nem Deus, para nos conquistar, foi fácil. Ele teve que sacrificar, ele teve que se dar parte de si a esse mundo e ver o que o seu filho sofreu. Mas fica uma porção de fariseus hipócritas, meus irmãos, dentro de igreja aí sacudindo garrafinha, entendeu? Levando papel para lá, cartela para cá, dando uma porção de moeda em cima de púlpitos de igrejas, achando que no outro dia Deus vai dar um helicóptero para ela. Deus vai fazer ela se tornar dono da Honda, da Toyota. Deus vai fazer ela se tornar-se um empresário de grande renome nesse mundo, bilionários. Entendeu? Pessoal, desculpe, é muito farisaísmo, é muita hipocrisia dessa turma. Por isso que eu venho aqui e falo mesmo. São fariseus hipócritas. São pessoas que, como Pedro diz, que têm comercializado o Evangelho de Cristo. E as pessoas estão aí perdidas. Perdidas. Esse país, Brasil, onde eu habito, é um país perdido. Porque essas placas de igrejas aí que se acham superstar, dessas lideranças aí que se acham moralista, que só vivem envolvido dentro de política, entendeu? Eles ficam sempre dando pitaco na política. Onde você viu os discípulos, Jesus dar pitaco na política? A única orientação que nós recebemos do envolvimento da igreja na política é orientação. É oração, aliás. É nós orarmos por aqueles que que têm cargos, que estão lá pela vontade de Deus.
estão lá porque Deus quer que eles estejam lá. Pessoal, às vezes eu estou aqui no meio do mato, né? Eu fico aqui sentado. Então, eu tenho que ficar atenção na árvore, né? Porque eu estou no meio do ambiente deles, né? Quem aqui é a casa dos peçonhentos, casa dos bichinhos. Então eu não posso chegar aqui e achar que eu estou na sala da minha casa, porque eu estou na sala da casa dele, muitas das vezes de enxerido. Mas eu estou aqui. Então às vezes eu saio assim, porque às vezes eu sinto alguma coisa subindo, alguma coisa me tocando. Mas, pessoal, eu fico assim, abismado. Tá? E às vezes eu venho aqui falar e compartilho essas coisas. Tem pessoas que entram no meu canal e saem. Até próprios amigos meus. Eles entram e saem. Entendeu? Porque eles não conseguem ouvir isso. Amigos não, conhecidos. Eles não conseguem ouvir isso do que nós trazemos aqui, da verdade. Mas eu vivi. Eu venho de berço evangélico, eu me desviei da igreja, eu era da Assembleia de Deus na minha infância, na minha adolescência, eu era da Assembleia de Deus. Depois eu me desviei e voltei e me converti na igreja, né? Quando eu voltei, me envolvi demais com essa placa de igreja. Fui para o ministério dessa placa de igreja, fui consagrado a pastor nessa placa de igreja, seguindo todos os protocolos, sendo obreiro da igreja, sendo auxiliar de pastor, e depois fui consagrado a pastor responsável de igreja. Tomei conta de outros pastores, vi muitas coisas, passei por muitas coisas. Muitas pessoas que me ouvem aqui, que muitas vezes quer chegar aqui e dar seus palpites, elas não viveram a experiência de vida que eu vivi dentro de um ministério, de um conhecimento e, acima de tudo, uma experiência com Deus. Eu vivi, eu sei do que eu falo. Eu não venho aqui trazer conflitos entre pessoas e suas igrejas. Nós viemos aqui, como Jesus deixou aqui claro, esclarecer para as pessoas. Cuidado, vigiai. Vigiai, você tem que vigiar. Olha o que aconteceu lá com o Balaão. Ele estava caindo. Deus teve que abrir a boca da mula, da jumenta lá, para despertar ele. Quem sabe eu não sou essa? Então, meus irmãos, o arrebatamento da igreja vai acontecer. Os sinais que a Bíblia diz do pré-arrebatamento já estão acontecendo. Então, o que você tem que fazer? Se apegar a Jesus. Não adianta ficar andando preocupado aí em querer conquistar, em querer... Isso aí vai acontecer naturalmente. Você está vendo essas árvores aqui? Não tem fruto nenhum aqui. Elas levam o sol aqui direto. Tá? Eu estava sentado ali, eu não consegui ficar no sol. Logo de manhã, o sol já está vindo, nós temos tido aí calor e excesso. Então, essas árvores aqui, você passa perto de alguma árvore e você bota o ouvido e você fica ouvindo ela reclamando, você fica ouvindo elas ali fazendo força, sai a fruta lá, dizem elas fazendo força, sai, tudo dá no seu devido tempo, determinado por Deus. A natureza está na gestão de Deus. Se ela de alguma forma se revolta, e nós temos visto algumas coisas aí, é por causa da ganância do homem. Porque quem está destruindo esse mundo e destruindo a si mesmo são os seres humanos com a sua ganância. Do capitalismo, de vamos ter, vamos conquistar, e quanto mais as pessoas têm, mais ela tem. Por isso que esse povo aí socialista, né, do lado socialista, entendeu? Eles aí estão tentando implantar isso aí. Bem, pessoal, eu não quero entrar nesse ponto. Então, meus irmãos, saiba de uma coisa. O arrebatamento da igreja vai acontecer. Se encha de Jesus Cristo e do Espírito Santo. Tem a Bíblia, leia a Bíblia, tá certo? Leia a Bíblia, porque Deus, Ele vai fazer cumprir a palavra dele nesse mundo. Estejamos preparados para viver a eternidade com o Senhor Jesus. Prepare-te, negue a si mesmo, negue esse mundo, porque o que vai vir por aí, de bênção para nós, pós este mundo, vai ser maravilhoso. Que Deus abençoe a todos e até o próximo
vídeo.